O outro ponto aqui é a priorização, tá? Na priorização, né, outra pergunta para você. Você sabe quais são as atividades mais importantes a serem feitas? Então, esse é outro problema que acontece muito, né? Onde a gente passa o dia inteiro ocupado, fazendo várias atividades, respondendo mensagem do outro, fazendo aquilo. Chega no final do dia, a gente não fez o que era importante e sentiu só ocupado, sentiu desgastado, e aí vem aquela frase, né? Meu dia não foi produtivo. Isso acontece porque a gente não sabe o que deve ser prioridade, o que é importante. Então, como definir a prioridade? Essa é a pergunta-chave que você tem que fazer. Para você definir prioridade para qualquer coisa, você tem que ter um indicador, aquilo que vai nortear a sua prioridade. Então, por exemplo, eu trabalho na parte de marketing digital aqui na minha empresa. Então, o meu norte é o quê? As atividades que eu faço, elas têm que contribuir diretamente com o faturamento da empresa. Então, eu vou olhar dentro de toda a minha lista quais são as atividades que elas ajudam, né, a impactar no faturamento diretamente. Porque, obviamente, tudo que eu faço vai ter impacto no faturamento. Mas algumas vão ter mais do que outras. Então, eu olho o impacto direto, tá? E você vai olhar a mesma coisa. Então, se você tem uma prova, você tem que olhar o que você tem que estudar para, de fato, você conseguir, o que é mais importante você estudar, que vai gerar mais impacto na hora de você fazer a sua prova, na hora de você estar no seu trabalho, quais são as atividades mais importantes que você precisa entregar para fazer isso. Então, priorização vem muito disso, de entender. Você precisa entender os indicadores importantes, os indicadores que realmente vão fazer a diferença para aquela área que você está fazendo, tá? Senão acaba que você não consegue gerar aquele melhor resultado, tá? E serve, como falei, para tudo, seja uma atividade física, seja sua faculdade, seja seu trabalho, né? Todos os lugares você consegue olhar para ele e falar o que é importante, tá? Né? Que vai gerar aquele indicador fundamental, e aí você começa a entender o que é um alto nível de prioridade, médio, baixo. E essa ferramenta a gente trabalha muito com níveis de prioridade. Então isso também é outro ponto muito importante desse método que eu vou mostrar para vocês, que é falar sobre prioridades. Porque de longe, né, é o processo que vai fazer. Não adianta você fazer 10 atividades no nível de prioridade baixo e não fazer as prioridades que realmente importam. Então, aqui a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Outro ponto importante que você precisa se atentar é o nível de dificuldade, tá? Quanto mais difícil, põe isso na sua cabeça, quanto mais difícil for uma tarefa, mais nós vamos procrastinar, tá? Isso serve para todo mundo. Então, quanto maior é o nível de dificuldade, quanto mais você enxerga aquela atividade como algo complexo, como algo que demora, como algo que exige mais de você, você vai tender a procrastinar. O que é procrastinar? Você vai deixar até o último momento para se realizar. Por isso, né, que quando a gente está na graduação, assim como eu tive, a gente acaba deixando para estudar para a prova, quase chegando na prova. Por quê? Porque a gente sabe que esse processo de estudar é tudo algo muito novo. A gente tem que sentar, ler algo que a gente desconhece no momento, que a gente vai ter muita dificuldade, que a gente tem que resolver problemas de algo que a gente não tem familiaridade, e isso aumenta a nossa chance de procrastinar. Então você tem que entender isso muito bem para que você consiga ter pequenas vitórias ao longo do seu dia, para que você consiga ter motivação para começar a atingir esses níveis de dificuldade. E lembrar que o nível de dificuldade, quanto mais difícil for alguma coisa para você, significa que você precisa ter mais habilidade. Então, quanto mais fácil é algo para você, é porque você tem muita habilidade naquilo, tá? Então, você precisa intercalar. Por isso que a priorização é importante, porque você vai entender o que é alta prioridade, geralmente pode ser algo complexo, algo mais difícil. Então, a gente vai intercalar as atividades que nós vamos fazer entre os níveis de prioridades que a gente tem. Por quê? Para a gente não focar em fazer só tarefas de priorização alta no nosso dia e a gente não conseguir dar conta de fazer elas, se frustrar e procrastinar, fazendo outras coisas que nem são as atividades de menores priorização. Então, por isso que entender que o nível de dificuldade faz isso com você, você precisa vencer essa atividade. E por isso que você tem que saber quantas atividades por dia, nesse nível de dificuldade alta, você está disposto a fazer, para que você consiga executar eles, porque você sabe que você vai demandar um tempo maior, um tempo de estudo, um tempo de execução. Então, entender que isso é importante. Nível de dificuldade, quanto maior a dificuldade de algo, mais a gente vai tender a procrastinar e a não fazer.